Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado Alexandre Aires, do MDB. Depois de comandar a pasta da saúde durante o complexo período da pandemia do novo coronavírus, o advogado Alexandre Aires emplacou a candidatura para deputado estadual, chegando à Assembleia Legislativa como o deputado mais votado nas últimas eleições. Ele obteve 61.142 votos, dos quais 23.300 só na capital. Hoje, ele faz aqui um retrospecto da atuação à frente da CESAL e sobre sua ação parlamentar na Assembleia Legislativa. Deputado, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu inicio a nossa conversa justamente colocando as expectativas que o senhor tinha e que o senhor já pode comprovar e pergunto, como gestor da saúde e como parlamentar, o que o senhor considera mais fácil? Já dá para se ter uma ideia do que é a ação parlamentar? E olá, obrigada. Olá, Gorete. Eu agradeço o convite para voltar a essa bancada. E, de maneira objetiva, respondendo a sua pergunta, são desafios diferentes. Eu estou animado com esse novo desafio de exercer o meu papel aqui no parlamento. É um ritmo diferente do que a gente está acostumado no executivo. É uma outra forma de fazer política pública. Mas eu te confesso que eu estou surpreso de maneira positiva. Esses primeiros 2 meses de mandato, 3 meses de mandato, a gente tem trabalhado bastante com um nível muito bom aqui na casa, com deputados e deputadas imbuídos com o mesmo propósito, porque não importa se você é situação ou oposição ao governo do Estado, o mais importante é que você tenha um entendimento do seu papel na casa. O papel e a sociedade elegeu esses 27 deputados e deputadas para que a gente pudesse representá-los aqui. Pois bem, o senhor pode-se dizer que o seu desempenho enquanto secretário da Saúde no período da pandemia foi determinante para a sua vitória nessas eleições. O senhor tem consciência disso, né, deputado? Olha, eu só tenho o meu voto. Nem o voto da minha esposa, da minha mãe, eu posso garantir, mas tenho a certeza de que elas votaram em mim. Mas, sem dúvida nenhuma, o enfrentamento à pandemia trouxe uma exposição do meu nome para os 4 cantos de Alagoas. Uma exposição necessária, né? Não, necessária e, graças a Deus, com o reflexo nas urnas, positivo. Mas dos 27 secretários estaduais de saúde, 18 foram trocados durante o período da pandemia, de saúde no Brasil todo. Então, nós iniciamos esse enfrentamento ao lado do ex-governador Renan Filho e terminamos até o último dia do nosso mandato. Quando eu entreguei o cargo, a gente ainda estava em período de pandemia. Se você observar, em janeiro de 2022, nós tivemos o surgimento da Ômicron, que era aquela variante com a transmissibilidade alta, mas com uma letalidade menor do que a Delta. A população que está assistindo agora vai lembrar um pouco do que a gente está dizendo. Mas em março, final de março, eu já tive que entregar o cargo para ser candidato. Então, nós tivemos esse resultado positivo e ele se refletiu nas urnas. Pois bem, o senhor, durante esse período, enquanto alguns estados estavam pedindo socorro, o estado de Alagoas deu a condição de os alagoanos e quem estivesse aqui poder se vacinar em qualquer tempo, a qualquer hora, né? Foram 6 hospitais e 7 UPAs. Isso, 6 hospitais e 7 UPAs durante o nosso período à frente da secretaria. Agora você imagine, Gorete, que o último hospital construído em Maceió foi o HGE, que à época lá atrás se chamava Unidade de Emergência Armando Laches. E de lá para cá não se construiu absolutamente nada. E durante o nosso período nós entregamos o Hospital da Mulher, ainda no período pré-pandemia. Em seguida entregamos o Hospital Metropolitano e por último o Hospital da Criança. Esses 3 somente na capital. Então, imagine você, e você que está acompanhando a gente em casa, imagine enfrentar a pandemia só com o HGE. Nós teríamos observado aqui em Alagoas, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, cenas de filme de terror, como nós observamos no estado do Amazonas, por exemplo. Pessoas morrendo dentro de casa, dentro das ambulâncias, sem oxigênio. Mas graças a Deus e a um trabalho sério que foi realizado no governo anterior, nós tivemos a satisfação de obter o melhor resultado do Brasil. Ninguém deixou de ser atendido. Ninguém. E assim, não houve fila, não houve confusão nenhuma. Aqui não houve fila e o que é mais importante, aqui nós conseguimos salvar o maior número de pessoas proporcionalmente no Brasil e com o menor número de óbitos.
Então não era somente ter o hospital. Nós tínhamos o hospital, mas nós tínhamos profissionais capacitados, devidamente remunerados, com equipamentos necessários para salvar as vidas, que esse era o objetivo principal. Bem, nós temos aí o portal da transparência, mas na época e pós-pandemia já se colocava as questões de ordem organizada das finanças da secretaria. E aí, como o senhor pode nos dizer sobre essa cobrança que havia e o portal da transparência que está lá disponível para colocar essas questões? Olha, Gorete, quem quer fazer gestão de maneira séria, vibra com o portal da transparência. Porque ele afasta qualquer tipo de dúvida. Ali a conta ela é matemática, 2 mais 2 ali não pode ser 5. Serão 4 eternamente. Então basta buscar o portal da transparência e observar. As contas durante o nosso período à frente da Secretaria Estadual de Saúde, com muito esforço, é bom que se diga, com um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda, com uma coordenação do ex-governador Renan Filho, nós conseguimos entregar os hospitais, montá-los e pagar os profissionais. Então essa vitória ninguém tira, não tem como apagar. Alagoas deu orgulho ao Brasil com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Foi um referencial, não é? Foi um referencial. E você imagine, Gorete, você que é uma jornalista experiente, você imagine a gente aqui em Alagoas, num estado pequeno como o nosso, a gente ter a capacidade de ligar para o governo federal e dizer assim, pode mandar para cá os pacientes do Amazonas, que nós iremos tratá-los aqui. Outros estados disseram assim para o governo federal, não, a gente não tem condição de tratar nem os nossos, quanto mais trazer alguém de fora. Até porque a pandemia foi politizada, não é, deputado? Eu tive esse cuidado. Aqui em Alagoas e com a orientação do Renan Filho, eu tive esse cuidado de afastar a política partidária. Falo em nível nacional. Naquele momento, aqui em Alagoas, o meu objetivo principal, e eu sou advogado, eu sou gestor, eu não sou da área de saúde, não sou profissional de saúde. Então foi o que eu fiz. Eu montei um grupo técnico e pedi o respaldo ao governador. Olha, governador, na época, ex-governador Renan Filho, à época governador, disse, olha, governador, eu preciso de respaldo para que as nossas decisões aqui em Alagoas sejam fundamentadas com base técnica. E ele me deu essa carta branca e é por isso que os resultados saíram. Porque quem decidia, Gorete, naquele momento, o governador ele ia para a linha de frente juntamente comigo, tomar as decisões e anunciar para a sociedade. Mas essas decisões como fechamento de comércio, fechamento da orla, que houve uma polêmica muito grande à época, fechamento das escolas e uma série de orientações restritivas que nós fizemos, nada foi da cabeça do Alexandre Aires nem do Renan Filho. Isso foi com base na orientação dos técnicos e é por isso que Alagoas colheu os resultados positivos. Pois bem, passando agora às realizações, não é? A ação parlamentar. Como o senhor está desempenhando essa tarefa? Já se sente confortável? Olha, eu já estou confortável, ainda me sinto um neófito aqui na casa, tenho colhido experiência com os deputados mais antigos, como posso citar 2 que têm me ajudado muito, deputado Ricardo Nezinho, presidente Marcelo Vitor, deputado Bruno Toledo, dentre outros, que têm me orientado aqui na casa sobre a prática e a técnica legislativa. Mas eu, como já disse aqui, você iniciou falando, eu sou advogado, conheço a matéria, gosto de ler de leis, e tenho buscado informações, pesquisado bastante, para que a gente possa atualizar a nossa legislação aqui em Alagoas, para que a gente possa trazer e ajudar o governador Paulo Dantas com a implementação de novas políticas públicas. O que a gente precisa, Gorete, eu sempre dizia isso na época como secretário, a gente não precisa buscar inventar a roda. O que a gente precisa é ouvir os anseios da sociedade e tentar, através do nosso papel como parlamentar ou à época no executivo, a gente tentar melhorar a vida das pessoas. E isso só se faz com política pública, não se faz de maneira diferente. Não dá pra gente fazer projeto, não dá pra gente achar que pelo Instagram a gente vai conseguir mudar a vida das pessoas. Para mudar a vida de verdade de uma pessoa, de uma sociedade, a gente tem que fazer política pública. Porque o projeto, ele tem começo, meio e fim. A política pública, ela fica para sempre. Pois é, então um exemplo muito eficiente está se dando nesse momento com o PPA online, né? O plano plurianual em nível federal, com o governo federal aí indo aos estados, como esteve aqui em Alagoas, em Maceió,
no Centro de Convenções, bem como o PPA estadual elaborado à luz dessa forma democrática de ouvir a população e saber de fato o que é necessário para ele, das condições que o Estado ou o governo federal tem de tornar isso realidade. O senhor tem acompanhado essas discussões? Eu tenho acompanhado, estive presente na última reunião do PPA, aqui no Centro de Convenções, em Maceió. Nessa semana estarei em Delmiro Gouveia, acompanhando o lançamento lá no Alto Sertão. E você falou bem aí em uma palavra só, isso é democracia. Ouvir os anseios da sociedade, cada um com os seus interesses e as suas necessidades, esse é o papel do gestor, é o papel do legislador. Então, essa democratização e essa facilitação do acesso, com certeza, vai trazer bons frutos para o Alagoas e para o Brasil. A gente teve uma experiência não muito, digamos assim, confortável nos anos que seguiram, a partir de 2018, com a saúde, sobretudo, na contramão do que deveria estar frente à Covid, frente ao financiamento, enfim. O que o senhor pode dizer sobre esse período? Olha, foram momentos muito duros, momentos muito difíceis, porque a Covid-19, ela foi uma doença nova, não só para o alagoano, foi uma doença nova para o brasileiro e para o cidadão de qualquer parte do mundo. Então era uma experiência muito nova e naquele momento não dava para a gente utilizar medicamento experimental. Não dava naquele momento para a gente negar a vacina. Naquele momento a gente precisava ouvir quem entende da matéria. E quem entende da matéria é a ciência. Então foi isso que aqui no estado pequeno, no estado pobre, foi isso que a gente decidiu fazer. Vamos ouvir a ciência e, de acordo com a orientação científica, a gente vai tomar as decisões. Foi assim desde a primeira decisão, Gorete. Nenhuma decisão saiu do achismo do Alexandre, eu volto a dizer, nem do Renan. Tudo que a gente fez com base na orientação técnica dos bravos servidores. Eu queria mandar aqui, me permita, um grande abraço para os servidores públicos da saúde em Alagoas, seja do estado, seja dos municípios, porque, e eu dizia isso lá atrás, quando a pandemia passar, vai haver uma relativização. Porque passou aquele momento de susto, de trauma, e as pessoas vão começar a olhar e vão dizer assim, isso aí foi uma gripe, foi uma besteira. Uma gripezinha. E a gente não pode aceitar. Eu, durante o meu período aqui na Assembleia, e onde eu estiver, eu vou reconhecer o trabalho desses bravos profissionais. Eu fiquei com o ônus e o bônus, porque eu era o técnico do time. Então, o ônus e o bônus era meu. Agora, ao meu lado, não atrás, mas ao meu lado, eu tive bravos homens e mulheres que se dedicaram e que foram os verdadeiros responsáveis por esse resultado aqui em Alagoas. Não, os profissionais da saúde, da assistência social também, nós temos, todos os brasileiros, uma dívida enorme com esse segmento. Eu dizia, viu, Gorete, eu dizia naquele período do auge ali, 2020, onde as ruas estavam desertas. Não havia vacina ainda? Não havia vacina e as ruas estavam desertas. Dia de segunda-feira de manhã, ali na Avenida da Paz, na Secretaria de Saúde, parecia um domingo de Copa do Mundo. Não tinha absolutamente ninguém. E sabe quem estava nas ruas naquele momento? 3 categorias: profissionais de saúde, profissionais de segurança e os profissionais da comunicação. A comunicação em Alagoas, a imprensa de uma maneira geral, ela foi de um papel importantíssimo, porque ela abraçou o nosso entendimento de ouvir, de respeitar a ciência, e isso fez com que muitas pessoas tivessem um conhecimento e se afastassem da discussão política partidária. Então, através da imprensa, eu consegui chegar nos 4 cantos de Alagoas e isso foi muito importante. É importante destacar que os estados que fizeram a opção pela ciência, os resultados foram bem diferentes daqueles que não fizeram. Isso, sem dúvida nenhuma. E assim, eu não falo isso da boca para fora. Quem diz isso em meu nome e em nome de todo mundo que entende dessa maneira são os números. Aqui nós tivemos o menor número de óbitos proporcionalmente do Brasil. Aqui nós não tivemos colapso. Aqui não faltou oxigênio. Aqui não faltou nenhum tipo de equipamento ou material para salvar qualquer alagoano ou cidadão de outro estado ou outro país que necessitou de assistência durante o período da Covid-19. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu sei o quanto foi difícil liderar esse enfrentamento, mas hoje estou aqui como deputado estadual,
tenho esse carinho e esse orgulho do que passou, mas agora eu quero continuar trabalhando em prol da população. O senhor é advogado por formação, mas sempre gostou da saúde, não é? Sempre, é a minha segunda passagem pela saúde e eu sou filho de médico e de assistente social. Então sempre convivi com essa área e durante o início da minha carreira como advogado, eu fui assessor jurídico, ainda à época no governo Ronaldo Lessa. Eu falo isso muito para o Ronaldo quando encontro com ele. Você me deu o meu primeiro emprego, ainda aos meus 22 anos de idade, e eu fui assessor jurídico lá na Secretaria de Saúde e quis o destino que 10 anos depois da minha saída, eu entrei em 2004, saí em 2009, 10 anos depois eu voltei como secretário, um ano antes da pandemia. Pois é. Felizmente deu tudo certo, e deu tudo certo porque a ciência está acima de qualquer opinião. Verdade. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Alexandre Aires, do MDB. Deputado, vamos falar agora sobre esse desastre ambiental causado pela Braskem e que até hoje ainda se discute tudo que poderia ter sido feito da melhor maneira possível e não foi. Como o senhor vê essa discussão e como chegar a corrigir o que de lá para cá se identifica que há prejuízos para o Estado e para as famílias, para o bairro, ou seja, para a sociedade como um todo? Olha, Gorete, é importante, de maneira bem didática para quem está acompanhando a gente, observar que não existe desastre natural, desastre ambiental subjetivo. O que é que isso quer dizer, Alexandre? Ou aconteceu o desastre ou não aconteceu. Não dá para a gente ficar... É por isso que eu tenho muito cuidado com as redes sociais, porque na época da pandemia eu dizia que a gente vivia uma infodemia. Porque era uma guerra de informações, de teorias, de narrativas. Verdadeiras e não verdadeiras. Verdadeiras e a maioria não verdadeiras, que eram as fake news, que acontecem até hoje. Mas eu trago isso... comparativamente para essa discussão, para dizer o seguinte: o desastre está posto. Não há o que se discutir. Não há o que se discutir. A Braskem fez uma extração ilegal, não tomou as providências necessárias previstas na legislação ambiental e ocasionou esse desastre, que mudou completamente a história da cidade de Maceió. Nós temos um problema social, um problema econômico e um problema ambiental. Mas não dá para, nesse momento, a gente analisar essa situação somente pelo horizonte individual de cada cidadão que foi afetado. Cada cidadão que foi afetado tem buscado, e aí vem a subjetividade: eu recebi pouco, eu recebi muito, foi, não foi. Cada um tem que buscar o seu direito. E é para isso, inclusive, que existem os órgãos de controle e de defesa da sociedade, como o Ministério Público, Defensoria Pública, que eu queria fazer aqui uma ressalva, tem feito um trabalho espetacular. Dr. Ricardo Mello tem abraçado essa demanda, essa causa. E eu, a partir do momento que assumi como deputado, e é interessante que a população, quando eu agora me manifesto sobre a Braskem, mas o senhor estava aonde? Que isso já tem 3 anos. Aí eu paro para explicar didaticamente que eu estava como secretário de saúde enfrentando a pandemia. Eu sou o Alexandre Aires, eu não sou o super-homem, que tem o poder de fazer absolutamente tudo. Mas agora, como deputado, eu me vi no papel e na obrigação de representar não só aquelas pessoas que votaram em mim, mas representar a sociedade maceioense e alagoana. E é assim que eu tenho feito quando agora, nesse momento, apresentei um projeto de lei, porque havia essa discussão, uns dizendo que sim e outros que não. A Braskem vai tamponar os vazios subterrâneos para depois construir condomínios de luxo. Na dúvida, Gorete, e eu não vou estar aqui ad eterno,
e não quero depois ter uma crise de consciência, mas por que enquanto eu tive a oportunidade eu não tomei uma medida? Então, se a oportunidade está nas minhas mãos e me cabe legislar, eu criei um projeto de lei e tenho certeza que vou contar com a colaboração dos meus pares aqui na casa para que a gente vede qualquer tipo de utilização daquela área que não seja com o interesse comum da população. Ou seja, nada comercial pode ser implantado naquela área. Nada comercial poderá ser implantado a partir da aprovação dessa lei. A partir da aprovação da lei proposta pelo nosso mandato, aquela área só poderá ter uma destinação pública, seja um parque, seja uma nova via de desafogamento da Fernandes Lima, aí caberá ao prefeito da época, de interesse público, com o plano né? diretor. Agora, aquela área tem que ser uma área de bem de uso comum do povo. Como as pessoas criam várias situações para o que aconteceu, inclusive de que a Braskem superdimensionou para chegar o desastre, para chegar a ter acesso àquela área. E aí a gente sabe que fake news também existe, né? Nesse caso. Eu pergunto, o senhor acredita que pode-se chegar a um entendimento nesse sentido? A lei está colocada, mas a gente sabe que lei não significa acontecer, porque muitas leis se transformam em letras mortas. Tem que haver fiscalização, né? Ah, sem dúvida, mas a lei é um instrumento importante, Claro, para que a gente possa ter um embasamento legal. Então, para sair do achismo, para sair da subjetividade, tem que ter uma lei que traga clareza. E é aquilo que eu te falei agora há pouco, eu não vou estar aqui para sempre. Então, os próximos legisladores que me sucederem, eles terão, e a sociedade de uma maneira geral, terão um embasamento legal. Olha, nós temos um instrumento legal aprovado, publicado em Diário Oficial, sancionado pelo governador do estado, que proíbe a utilização da área. Então é para isso que existe órgãos de controle, de fiscalização, para impedir os abusos a partir da legislação. com relação à indenização, que não é indenização, pagou-se pelos imóveis, né? O fato de a Braskem não ter, digamos, colocado o valor real, que a reclamação geral é essa. Como o senhor disse, tem que procurar os meios, né? Mas as pessoas, muita gente não tem essa condição, né? Que saída se teria para essa situação? Olha, eu participei de uma audiência pública no Senado Federal, representando essa Casa Legislativa, que é a Assembleia Legislativa de Alagoas. Estive no Ministério Público, estive com o governador Paulo Dantas em audiência ao lado do senador Renan Calheiros e tenho me debruçado sobre o tema. É claro, Goretti, que cada acordo é um acordo. Não dá para a gente colocar todos numa mesma condição e numa mesma situação. E as pessoas que possuem mais vulnerabilidade social, essas pessoas estão mais suscetíveis à pressão de uma empresa grande como a Braskem. Essas pessoas precisam de um cuidado e de um olhar da Defensoria Pública. Exatamente. E é esse papel que o Ricardo tem feito, e com muita garra, muita transparência. Então, eu estou atento ao que tem acontecido e não tenho nenhum tipo de dificuldade em cobrar o direito do cidadão alagoano que foi lesado a partir desse desastre ambiental. Talvez muita dúvida ainda pare na cabeça das pessoas, porque a Braskem tem se comportado nessas áreas como se essas áreas fossem dela, isolando, né? Indenizou não, pagou, né? Como a quem tinha imóveis na região, mas o bairro é do município, né? A área tem que ser tornada pública. Tem que ser tornada pública. Agora, o que acontece? Que eram áreas particulares. A Braskem pagou a essas pessoas e indenizou o dano moral. Então, são dois caminhos distintos. Ela pagou o dano material, ela comprou aquele imóvel e indenizou o dano moral para as pessoas atingidas. Mas eu entendo, Goretti, que ela está isolando a área pelo risco. Pelo risco de desabamento, pela necessidade de tamponamento dos vazios subterrâneos. Mas a partir do momento que essa área esteja estabilizada, ali tem que ser um parque maravilhoso. Ali tem que ser um parque municipal maravilhoso para que as crianças possam conhecer. Ali tem essa chance que nós temos de planejar Maceió. Porque Maceió cresceu de maneira desordenada, então nós não temos vias de escoamento.
Hoje se resume a Fernandes Lima, né? A via expressa, que só é expressa no nome, e quem conhece Maceió sabe. Então, o governo do estado tentou fazer o eixo do quartel, que tem funcionado bem, mas não conseguiu fazer o eixo do CEPA, justamente pela situação drástica do desastre ambiental. Mas nós precisamos planejar Maceió. Precisamos pensar a Maceió do futuro. Não dá para Maceió ser pensada de eleição para eleição. A gente precisa parar, chamar técnicos responsáveis. E eu vou te dar um exemplo em relação a isso, porque eu vou me empolgando, viu, Gorete? Pode falar. A palavra, o espaço é seu. Eu vou te dar um exemplo em relação a isso. Eu andei conversando com o setor do comércio de Maceió. E eles me disseram assim, olha, deputado, nós temos 10 mil empregos diretos gerados na rua do comércio. Não estou nem falando de escritórios de contabilidade, jurídico, edifício Breda, nada. Estou falando do comércio em si. São 10 mil pessoas. Pasmem você, Gorete, quem está acompanhando a gente, 8 mil pessoas, das 10 mil, 8 mil, ou seja, 80%, moram na parte alta de Maceió. O que é que isso gera? Isso gera baixa produtividade, isso gera baixa qualidade de vida para esses empregados que descem todos os dias. Isso gera um aumento no trânsito pela quantidade de ônibus que precisam circular pela Fernandes Lima, que é a única via para trazer essas pessoas aqui para baixo. E por que a prefeitura de Maceió, por que não se pensa num projeto de moradia habitacional na parte baixa? Para que a gente possa atrair essas pessoas para a parte baixa e, consequentemente, revitalizar o centro que já foi tão lindo. Exatamente. Então, e o que é isso, Alexandre? Isso é planejamento. Isso é você pensar a Maceió do futuro. Não é você discutir a Maceió da eleição ou, me permita aqui, a Maceió da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Eu estou falando e eu pensando justamente fazendo esse paralelo. Esse investimento na Escola de Samba do Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro, um ato impensado, né? Olha, Gorete, sabe o que é que mais me surpreende? Eu adoro escola de samba, acho fantástico o Carnaval do Rio de Janeiro. Nunca tive o prazer de ir, nunca fui, mas acho espetacular. Mas queria te dizer, o que mais me surpreende é a Prefeitura de Maceió, e você observe que eu não falo na pessoa física, eu falo na pessoa jurídica, institucional. O que mais me surpreende é a Prefeitura de Maceió, após receber uma enxurrada de críticas, ela não ter a capacidade de defender o seu interesse. Não, nós vamos colocar 8 milhões de reais lá porque entendemos que vai gerar mais emprego para o turismo, que vai atrair pessoas de outras partes do Brasil e do mundo. Não. O que é que a prefeitura faz? Ah, mas nós gastamos 8, mas o governo do estado gastou 9 para financiar um voo de Portugal. Hoje eu vi assim, não, mas o governador Paulo Dantas pagou 6 milhões para um filme do Cacá Diegues. A discussão não é essa. A discussão não é essa. Porque se a discussão fosse assim, vamos trazer o voo para essa mesa. Olha, gastou 9 com o voo, mas gastou 250 e fez 6 hospitais. Gastou 9 milhões com um voo, para atrair um voo, e gastou 250 milhões construindo 6 hospitais. A prefeitura construiu o quê nos últimos 3 anos? Aí fica essa interrogação para você que está assistindo. Qual a obra? A ciclovia da Fernandes Lima? Esse dinheiro estava aí, já era do Rui Palmeira. Os apartamentos da Virgem dos Pobres é do governo federal e foi o Rui Palmeira que começou. Qual a obra aqui? A Ecovia Norte, que mudaram o nome e ela virou Rota do Mar, é um projeto de 10 anos atrás. O que é que a gente fez? O que é que de concreto foi feito? São João. Deixa eu te responder. São João foi feito. Tá lindo, maravilhoso, é uma festa bacana. Minhas filhas adoram. E a contratação das atrações artísticas? Eu não vou nem entrar nessa seara, sabe, Gorete? Porque o que eu estou falando aqui é realmente de política pública. Qual a política pública que Maceió desenvolveu nos últimos 3 anos? E não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Não dá para a gente achar que a população de Maceió, que a população de Alagoas... Aí o governo criou o Vida Nova nas Grotas. Aí a prefeitura vai lá e cria o Brota nas Grotas. Não dá para a gente, em pleno 2023, a gente achar que a nossa população vai viver de uma realidade instagramável. E por falar nisso, a cadeira é espetacular. Por falar nisso, essa capelinha aqui do Jaraguá, eu passo por ela todos os dias e fico encantado com essa capela. O ângulo bonito do pôr do sol. É muito bonito, é muito bonito. Agora, não só é isso que a gente precisa. Claro. Maceió
Ela é massa? É massa. Mas o povo precisa ser feliz. É isso, deputado. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Alexandre Aires, do MDB. Deputado, falemos agora sobre outro problema que foi muito discutido, sobretudo essa semana, no plenário da Assembleia. A BRK, não é? A falta de água na região metropolitana, nos municípios e em outros municípios também, como também o valor da tarifa, né? Que ele tem aumentado para valores estratosféricos, eu diria. Como o senhor entende essa discussão que já passou por audiência pública, sessão pública, enfim, os parlamentares têm colocado essa preocupação, mas qual seria a via para se resolver essa questão, na sua opinião? Veja, Gorete, eu já estive do outro lado da bancada e eu ficava muito chateado quando eu via uma injustiça. E eu procuro, agora que eu estou do lado de cá, não cometer as mesmas injustiças que às vezes eu achava que cometiam comigo enquanto eu estava na vitrine, com o telhado de vidro, recebendo pedradas. E por que você está dizendo isso? Porque antes de participar da audiência pública, eu fui à BRK. Eu liguei para o diretor da BRK e disse que eu queria uma audiência com o senhor. Divulguei nas minhas redes sociais, fui lá, conheci o senhor Herbert e fiz os meus questionamentos. Olha, diretor, eu tenho recebido, e hoje a rede social, ela tem muita coisa ruim, mas tem uma parte boa. Para quem é uma pessoa pública da política, ela facilita o acesso da população, Gorete. E eu recebo todos os dias mensagens daqui de Maceió, mensagens de Rio Largo, da população do Pilar, da minha cidade, Marechal Deodoro. Eu recebo constantemente mensagens das pessoas criticando o serviço. E após essa conversa com o diretor, eu recebi algumas explanações, um cronograma de investimentos e vim participar da audiência pública. E aqui na audiência pública eu fui muito transparente, porque é assim que eu quero exercer o meu mandato. E eu disse ao diretor e disse de público, olha, quando a BRK se dispôs a participar da disputa para a concessão, ela sabia das dificuldades que a Casal enfrentava há 40 anos, com baixo investimento, com materiais inservíveis, com tubulação antiga, com muito vazamento. Mas o que não dá, Gorete, e vou repetir aqui o que eu disse de público na audiência, o que não dá é para haver um retrocesso. Eu não vou nem entrar nessa discussão da tarifa, porque a discussão da tarifa, essa tarifa ela foi prevista no edital. A BRK foi lá, se não fosse ela seria outra, ela foi lá, participou. A SAL, que é o órgão de regulação, ou a sociedade de maneira individual, qualquer cidadão do povo que se sentir lesado tem os meios de defesa do consumidor para cobrá-lo. Mas enquanto parlamentar, o meu questionamento tem sido pela aceleração dos investimentos. A BRK não pode sentar na comodidade de dizer assim, olha, eu tenho até 2029 para finalizar os meus investimentos e a população alagoana tem que esperar. Isso eu não concordo. Isso eu não concordo, porque Marechal, por exemplo, lá na minha cidade, tinha um serviço de abastecimento de água e esgoto chamado SAAI. E esse serviço foi encampado, a BRK assumiu esse serviço. Quando a BRK assume o serviço, o que a gente espera é que haja uma melhoria. Ou, na pior das hipóteses, Gorete,
um equilíbrio. Lá está havendo um retrocesso. Massagueira e Barra Nova, que de uma maneira razoável tinha água constantemente, agora vive desabastecido. Então é isso que eu tenho cobrado. E quando eu falei que eu não gosto de injustiça, é porque antes de vir a público para fazer esses questionamentos, eu fui à empresa e recebi promessas de que a situação seria resolvida e eu estou aguardando. Pois é, outra questão que se coloca nessas críticas à BRK é que alguns condomínios têm recebido contas, né, em valores exorbitantes que não condizem com a realidade do consumo já registrado anteriormente. Pessoas também, e isso em todas as faixas. Como entender uma cobrança desse tipo quando em muitas regiões falta água, de fato? Olha, agora, isso é uma relação de consumo. Exatamente. Não é uma relação de consumo onde há um prestador e há um consumidor. Então as pessoas, ou as entidades, ou as pessoas jurídicas que entenderem que estão sendo lesadas, devem procurar os órgãos de fiscalização para que esses atos sejam coibidos. Ou judicializar quando não houver entendimento. Ou judicializar quando não houver um entendimento administrativo. Deputado, falemos agora de seus projetos, alguns dos seus projetos. Eu já, pela minha contabilidade, eu acho que eu estou defasada. Mais de 14 indicações, como também mais de 12 projetos de lei. Assim eu tinha contabilizado, mas acredito que tenha mais. Né? Todo dia a gente procura uma matéria que possa melhorar a vida do cidadão alagoano. Entre essas matérias, eu vi aqui um projeto que institui a Política Estadual de Saúde para os povos e comunidades tradicionais. É um projeto, só uma dúvida, do Executivo? É de sua autoria? Esse é do Executivo, eu fui o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse projeto especificamente, qual é, digamos assim, o que se ganha de fato com a aprovação desse projeto? Olha, esse projeto é a criação da política pública, é aquilo que eu estava dizendo no início. Cada secretário de saúde que entra tem um tipo de olhar. Então um chega lá e diz, não, eu vou construir 6 hospitais. Um outro vai e diz, não, eu quero melhorar a unidade de emergência do Agreste. E a gente não pode permitir, e o governo do estado foi muito feliz quando mandou esse projeto, a criação desse programa, a gente não pode permitir que as coisas em Alagoas continuem na base dos projetos. Quando se cria uma política pública para fortalecimento e cuidado com os povos tradicionais, a gente está reconhecendo a nossa história. São pessoas segregadas que vivem, em sua maioria, à margem da sociedade. A gente está falando aí dos negros quilombolas. Do preconceito, né? Da discriminação. Eu criei programas de atenção às pessoas com doenças crônicas, às mulheres vítimas do câncer de mama. Nós demos a oportunidade que elas fizessem a reconstrução mamária. Os portadores de câncer de fígado, de problemas de fígado, que ficavam, Gorete, na fila de Pernambuco, porque Alagoas era um dos 4 estados do Brasil que não fazia transplante de fígado. E nós tivemos a satisfação de trazer esse programa aqui e realizar esse transplante aqui em nosso estado. Então esse olhar, ele é muito importante para que a gente possa aproximar as políticas públicas da sociedade. Nesse sentido, a indicação de sua autoria solicita ao governo do estado e à Secretaria de Saúde a finalização da reforma dos ambulatórios de fonoaudiologia e fisioterapia do Centro de Reabilitação da Universidade de Ciências da Saúde aqui no estado de Alagoas. Na prática, o que representa? Olha, eu tenho um olhar voltado para a saúde, até pela minha origem nos últimos anos, mas dentro da saúde, ela é muito ampla, eu tenho focado em 2 temas que eu considero como importantíssimos. Um deles é o autismo. E participei de uma audiência no Tribunal de Justiça nos últimos dias e fiquei assustado quando a técnica da Secretaria do município de Maceió, da Saúde de Maceió, disse que só aqui na capital nós temos 2.000 crianças já diagnosticadas sem tratamento. Que prejuízo para as crianças. E eu ouvi da boca da técnica, e foi de público, que ela disse que não tinha tratamento porque não tinha dinheiro. Aí volta ao bloco anterior. Mas tem dinheiro para a escola de samba no Rio de Janeiro. 8 milhões de reais. E essas 2.000 mães e pais que estão com as crianças sem o tratamento devido. E a gente sabe, quem conhece um pouco da situação do autismo, do transtorno do espectro autista, a gente sabe que tem uma janela de oportunidade.
Os 2 primeiros anos são fundamentais, para que a gente possa desenvolver a situação da criança para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu tenho buscado, e essa minha indicação, ela é justamente por isso, Gorete, porque eu não vou fazer política em cima das dificuldades das pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu cobro o município de Maceió, eu tenho cobrado do governo do estado que finalize essa reforma, porque aí está um centro de tratamento importantíssimo para crianças com autismo. Certamente, certamente. Que outros projetos o senhor destacaria na sua ação parlamentar? Olha, eu criei um projeto chamado Heróis da Saúde, que ele, na verdade, altera uma lei anterior do deputado Galba Novaes, onde a gente concede pontuação extra para os profissionais de saúde que atuaram no enfrentamento à pandemia. Então, aquele profissional de saúde que queira prestar um concurso público ou participar de um processo seletivo, ele vai ter esse reconhecimento por parte do Estado. Justíssimo. Justíssimo, e é um reconhecimento mesmo, é o mínimo que a gente pode fazer para essas pessoas. Nós criamos um outro projeto e apresentamos aqui na casa, onde a gente cria a Semana Estadual de Conscientização do Autismo, porque eu não quero que a pauta do autismo seja vista ano a ano, no momento de reflexão. Nós precisamos utilizar essa semana para comparar com os anos anteriores de que maneira nós avançamos. Isso é política pública. É assim que a gente vai desenvolver. E envolver tanto os poderes quanto a população, a sociedade. É porque há um preconceito muito grande. E o que acontece? Ainda existe preconceito. Eu participei de uma audiência pública aqui proposta pelo deputado delegado Leonan e tive a oportunidade de dizer isso na fala. O autismo, apesar do crescimento de diagnósticos, hoje a cada 50 crianças a gente tem uma diagnosticada aqui no Brasil com o transtorno do espectro autista, não sei, nos seus variados níveis, mas é como se só quem se importa com a causa é quem é tocado por ela. Então, se você tem um parente, se você tem um filho, se você tem alguém, aí você começa a voltar os seus olhos para essa bandeira azul. Como era a síndrome de Down? Como era a síndrome de Down em anos anteriores, em décadas anteriores. Então, eu tenho procurado trazer esse olhar e essa transparência para que isso seja uma mobilização da sociedade. Porque não adianta... E aí, por exemplo, eu fiz uma indicação, para além da gente finalizar a reforma, Gorete, nós precisamos aumentar a formação profissional de fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional aqui no estado. Você sabia que somente a Uncisal forma esses profissionais aqui? O que impede as outras instituições não Nem fazerem? As instituições, as demais, formam, e a Uncisal só forma 30. Há um déficit. Há um déficit muito grande, Imenso. Então, eu não falo nem da remuneração, que é precária para esses profissionais, mas nós precisamos aumentar a oferta de profissionais nessa área para que a gente possa ter um melhor cuidado e um maior tratamento. Não dá para a gente transferir a responsabilidade. Não há aqui discussão se a obrigação é do Estado ou se a obrigação é dos municípios. A obrigação é do poder público. A saúde, ela é tripartite. Exatamente. Governo federal, governos estaduais e governos municipais. Financiamento é que tem que dar as prioridades das prioridades, né? E aí o plano plurianual vem no momento, digamos assim, oportuno. Sem dúvida nenhuma. O investimento, veja a diferença do governo Renan Filho e que tem sido dado continuidade no governo Paulo Dantas. O recurso do FECOEP, que é um recurso do Fundo de Combate à Pobreza, está sendo quase que em sua totalidade destinado ao CRIA. O programa CRIA é um programa que vai revolucionar a nossa sociedade. Eu não tenho dúvida disso. A gente investir em primeira infância de maneira concreta, nós teremos a oportunidade de ver Alagoas dar um salto muito grande nos próximos anos. Educação integral. O programa de educação também. integral. Então, a educação ela é a base de transformação de toda uma sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Deputado, infelizmente, eu tenho que informá-lo que estamos no minuto final da nossa entrevista. Eu quero voltar aqui mais vezes para a gente debater, conversar. Será sempre bem-vindo. Sempre um prazer. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Não, queria agradecer e dizer a você que está acompanhando a gente que pesquise, veja o que é que o parlamentar que você votou, de que maneira ele está atuando. Eu aqui estou ao lado de outros 26 deputados e deputadas e tenho uma satisfação muito grande de estar todos os dias aprendendo, elevando o nível da discussão política aqui em Alagoas. E queria finalizar, Gorete, que eu disse a você em off que iria fazer, eu queria
parabenizar especialmente os servidores da Casa, da Assembleia Legislativa de Alagoas. Servidores que têm me surpreendido positivamente, com muita dedicação, com a qualidade técnica e uma educação que são primordiais para um bom funcionamento de qualquer ambiente de trabalho. Então, a vocês, eu dedico essa entrevista e te agradeço, Gorete, em seu nome, a todo o Departamento de Comunicação da Casa. Obrigada. E obrigada duplamente, né, por esse reconhecimento dos profissionais e obrigada também pela entrevista. E vamos aguardar uma nova oportunidade. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.